Nossa, B, é um mais lindo que o outro. É verdade. Cara, imagina um no quarto da cria. Tudo iluminadinho assim, a coisa mais linda do mundo. Falar, vai ficar bonito mesmo. Olha esse aqui, ó. Lindo. Bonitão mesmo. Pena que eu não consigo pagar todo. Tô cheia de coisa, tudo enrolado. Bem que tu podia me ajudar, né? Eu pago as duas primeiras. Vai mesmo? Só as duas primeiras. Ah, então fechou. Fechou? Então, gente, o modelo escolhido foi o Eros, né? Isso! aí mesmo. Lindo, perfeito. Ai, Lê, ela vai amar. O quarto dela vai ficar lindo. Tá bonito, né? No cartão, a gente faz em até 10 vezes sem juros. Vai ser em quantas Nossa. vezes? Ah, pode ser em duas. Quem não prende o cartão, né? Já fica logo livre, acaba. Rapidinho resolve. Ah, eu quero a luz fria. Tá bom. Falei pra tu que ia ficar lindo no quarto dela. Olha isso! Cara, ficou lindo! Eu tô apaixonada.